moldes da baleia, tá? Que dá tamanho 35, que eu tô utilizando aqui, tá? Aqui tem as nadadeiras e o rabo, eu vou recortar ela toda em volta, tá? Depois eu vou ter que lembrar de estar colocando, então, a margem de costura. Aqui eu tenho o corpinho, vou recortar ele também em volta, tá? Essa parte aqui da emenda eu vou colar aqui. Então, nessa parte aqui eu deixo sobrar um pouquinho de papel pra mim tá colando aqui, então, tá? Já mostro pra vocês como que eu vou fazer. E aqui a parte da barriga, tá? Ela tem todas as marcações aqui da costura que eu vou ter que fazer. Eu vou fazer aqui furinhos, tá? Pra deixar a marcação aqui, pra não poder estar fazendo então a costura. E vou marcar com a caneta pra ficar mais fácil na hora de fazer a costura aqui, então. Esse pontilhadinho que tem aqui do ladinho, tá? É onde vai as nadadeiras, então eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui também com a caneta. Pra mim tá colocando então as nadadeiras, tá? Então eu vou recortar aqui em volta e vou colar as emendas primeiramente. Assim, ó, a parte da barriga, tá? Colei aqui a emenda. Na parte da frente do corpinho, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Nessa parte aqui onde tem o bordado do olhinho. Então, eu vou deixar todo pronto o recorte aqui do corpinho, pra depois estar mostrando pra vocês como que eu vou fazer aqui o bordado e a costura na reta. Aqui, então, o corpinho, rabinho e nadadeiras, eu vou fazer na parte azul, tá? Vou fazer eles na cor azul. Então, esse aqui eu vou deixar ele reservadinho aqui do ladinho. Já mostro pra vocês como que eu vou marcar ele. Tá? E esse aqui que tem essas marcações de costura aqui, eu vou furar eles, tá? Vou usar uma basezinha aqui, ó, tá? De silicone, pra poder colocar aí embaixo. Quem quiser colocar um papelão ou colocar aquela régua também pode, tá? E vou furar ele daqui até embaixo em todas as marcações. Não precisa ser muito pertinho, é somente pra fazer a marcação mesmo, pra poder tá marcando então o meu tecido pra fazer a costura, tá? Então eu vou furar ele aqui. Feito então aqui a marcação do corpinho, eu venho aqui no olhinho e vou fazer furinhos também nas pontinhas dele, tá? Quem quiser tá fazendo aqui o recorte com o estilete também pode, tá? Então, eu vou colocar minha base aqui embaixo e vou começar furando. Assim, ó, todo marcadinho, tá? Ó, vocês podem ver que ficou marcadinho. Então, aqui pra mim, quando ele tá marcando, então, o olhinho na peça. Agora, então, eu vou fazer a marcação do tecido da minha baleia aqui na barriguinha. Vou fazer, então, aqui a marcação da barriguinha, tá? Antes disso, eu vou fixar o tecido aqui com o alfinete, tá? No papel aqui, ó, deixa fixo, pra que ele não fique saindo do lugar na hora que eu for fazer as marcações e fique bem certinho, tá? Então, vou colocar tudo em volta aqui, o alfinete. E depois eu vou fazer a marcação aqui em volta e nos pontilhados que eu fiz aqui. Pontilhados, eu venho aqui nessa marcação que tem esse pontilhadinho aqui, ó, tá? Que é onde eu vou fixar a nadadeira. Faço a marcação dos dois lados, venho aqui pro lado de fora, depois retiro o papel e marco aqui na parte de dentro também. Então, eu vou retirar agora os alfinetes, eu vou fazer a marcação ali também. Venho aqui e faço a marcação aqui também. Então, aqui na parte azul, eu já fixei aqui ele. Vou marcar ele todinho aqui em volta. Como eu tô usando uma cor escura, eu escolhi aqui o azul marinho. Então, eu tô marcando aqui com um pedacinho de sabonete. Pode ser um giz também, tá? Vou marcar ele todinho em volta.
Então, agora aqui, ó, eu coloco um alfinete nas pontinhas, onde eu tenho as marcação, tá? Posso fazer só a primeira marcação de cada lado, tá? Não é necessário fazer as outras, só pra mim saber aonde que vai ser o bordado, tá? Venho aqui na parte de dentro e faço a marcação também nas duas partes, tá? É pra mim saber a largura do bordado, tá? Ó, aqui ficou marcadinho, então, dos dois ladinhos. Depois eu posso reforçar e tá marcando mais certinho, tá? Então, agora eu vou bordar os olhinhos, tá? Vocês podem ver que aqui ele tá com uma cor diferente, tá? Porque ele vai bordar primeiro um e depois o outro. Ele vai bordar primeiro esse pretinho aqui, ó, tá? Vocês vão fazer ele da mesma cor, tá? Então, ele vai bordar primeiro esse daqui, depois esse. Então, eu vou marcar agora o olhinho e vou mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, tá minha peça assim, né? Aqui, como eu mostrei pra vocês, eu fiz a marcação aqui, ó, da baleia. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, tá? Fiz a marcação aqui do olhinho, ele tem mais ou menos de 3 a 3,5, tá? Aqui, ó. Ó, tá mais ou menos uns 3 centímetros a largura dele, quase 3,5, tá? Então, eu vou marcar o meio dele aqui na parte de dentro, tá? Então, eu vou retirar esses alfinetes aqui. Ele vai bordar primeiro o olhinho de cá. Então, o que eu vou fazer? Retiro aqui na parte de trás, vou abrir assim, vou bordar primeiro essa parte aqui, tá? Vou retirar aqui. Aqui ficou a marcação, tá? Como vocês podem ver, ó, ficou aqui marcado, então, onde eu vou colocar o bordado, tá? E na peça, vou marcar o meio da peça, tá? Marco o meio aqui do bordado, tá? Deixa ele bem retinho. Então, aqui depois que eu marquei o meio do olhinho, tá? Aqui ele tá o meio entre os dois olhinhos, tá? Então, vou abaixar aqui. Vou dar uma sequência aqui no bordado, tá? Só pulo um pontinho pra ele ir pro meio do primeiro olhinho, tá? Então, ele veio aqui pro primeiro olhinho. Levanto a agulha novamente, tá? Posiciono, então, aqui o olhinho. Vou abaixar pra ver se tá certinho. Tá certinho. Retiro aqui, então, os dois alfinetes. Vou colocar um plástico de proteção. Vou fazer o primeiro olhinho. Quando ele for pro outro olhinho, ele vai fazer a mesma marcação do meio, tá? Ele vai pro meio do olhinho. Eu abaixo a agulha pra ver onde que tá e coloco do mesmo jeito que eu fiz isso daqui. Então, agora eu vou colocar um plástico de proteção e vou fazer o bordado. Feito, então, aqui os dois bordadinhos, eu vou voltar aqui, colocar ele juntinho novamente. E vou colocar os alfinetes pra fazer, então, a costura. Vou mostrar pra vocês, então, eu vou fazer o fechamento aqui das nadadeiras e vou fazer, então, aqui do rabinho também. Deixo as aberturas aqui, recorto em volta e vou deixar reservadinho. Depois, eu vou vir aqui com essa parte do corpinho, o olhinho pra baixo, né? Faço o fechamento somente dessa parte de cima, tá? E vou virar ela. E deixo as duas partezinhas reservadas pra depois estar fazendo, então, a barriguinha.
tá prontinho aqui as nadadeiras e o rabinho, tá? E a parte do corpinho. Agora eu vou partir então pra parte da barriga. Pra fazer a barriguinha então, aqui ó, eu estruturei ela com uma manta, tá? Eu vou fixar então todinho ela aqui em volta e nesses pontilhadinhos aqui eu vou fazer com uma linha cinza, tá? Eu vou utilizar então a mesma linha que eu uso pro bordado, tá bom? Então eu vou fazer aqui a costura em volta pra fixar na manta e depois tá fazendo aqui a costura então com cinza, tá bom? Posicionei então aqui a barbatana, tá? As duas aqui pra baixo, da mesma forma que eu fiz na naninha. Vou fazer a fixação das duas, tá? E depois eu faço o fechamento do corpinho. Do corpinho, eu venho aqui e marco na parte de cima o meio, tá? E na parte de baixo também marco o meio. Agora eu vou ter que marcar o outro lado. Aqui tem só uma marcação e aqui do outro lado não tem a outra marcação. Então eu vou ter que posicionar o molde aqui bem certinho onde eu fiz a costura e marcar a outra parte de baixo também, pra poder estar fazendo a fixação então na barra. Feito então a marcação do outro lado também. Agora eu venho aqui, vou posicionar então o meio com meio. E vou estar alfinetando da mesma forma que eu fiz no forrinho, tá? Cuidando pra ficar bem certinho aqui, marcação com marcação. Na hora de costurar, eu não vou costurar bem em cima da marcação, tá? Eu posso entrar um pouquinho, pra que não fique aparecendo essa costura que eu fiz aqui, tá? Então, eu vou pegar e vou costurar bem um pouquinho pra dentro, pra que não fique aparecendo, tá? Então, venho aqui na parte de baixo, coloco meio com meio. Como a parte de baixo ela tá estruturada e ela tá com manta, então você vai ter que dar uma esticadinha, tá? Porque ela vai segurar automaticamente por causa da manta, tá? E a parte de cima, como não tem, eu posso esticar ela tranquilamente, tá bom? Então, ó, ela vai ficar assim, ó, empinadinha, tá? Então, aqui eu vou vir e vou posicionando. Então, eu alfinetei toda a volta aqui da baleiazinha, tá? Aqui eu deixei a abertura pra colocar o rabinho. Eu vou fazer o rabinho embutido aqui, tá? Mas primeiro eu vou fazer o fechamento aqui em volta, tá? Então, eu vou deixar a abertura aqui na lateral, já que eu vou fazer o rabinho embutido aqui, tá? Vou fazer diferente da naninha, porque eu tenho essa opção de fazer embutido aqui o rabinho, sendo ele feito na máquina de costura, tá? Então, eu vou deixar uma abertura aqui, ó, de mais ou menos um palmo fechado, tá? Pra poder fazer a abertura dele aqui, né, e poder estar desvirando ele. Então, eu venho e costuro até aqui, depois eu venho com essa costura aqui, dessa abertura até aqui. E depois já coloco o rabinho pra fazer ele embutido, tá? Vou desvirar então aqui e vou costurar aqui pela parte branca, tá? Por essa parte aqui da barriguinha, onde tem a costura aqui que fica mais fácil pra mim me guiar, tá bom? Agora, então, eu vou colocar, então, o rabinho aqui por dentro e vou fazer a fixação dele, tá? Vou fazer ele embutidinho aqui e depois é só tá desvirando aqui pela lateral que eu deixei
tá? Aqui na lateralzinha da baleia. Eu vou ajeitar ele bem certinho aqui e vou só passar uma costura. Agora eu venho aqui, nessa costura que eu tenho aqui, na marcaçãozinha, e faço o fechamento. Essa que ficou aqui, recorto o excesso que ficou aqui no rabinho, vou desvirar ele, tá? E fazer o enchimento da peça. Depois vou estar finalizando, fechando ela com um pontinho invisível, tá? Pronto, então o enchimento tá, olha, ficou bem cheinho, tá? Agora eu vou fazer o pontinho invisível aqui e finalizar fechando a minha peça, tá? Aqui eu deixei ela sem forro. Quem quiser tá colocando um zíper aqui em volta, tá? Deixa toda essa lateral aqui com o zíper, pode estar colocando um zíper aqui então, e fazer o enchimento em um forro, tá? Que pode ser usado também o mesmo molde que eu usei aqui pro corpinho, tá? Da barriguinha e da parte de cima aqui da baleia. Quem quiser tá usando para fazer uma almofadinha e retirar essa capa que seria o corpinho da baleia para poder lavar, tá? Não precisa fazer diretamente na baleia então, tá bom? Também tem essa opção. Então agora eu vou fazer o fechamento. E ficou prontinha, então, a minha baleia, tá? Daqui da ponta até o rabinho, ela vai ficar mais ou menos com 40 centímetros, tá? Essa daqui é o tamanho menor, tá? De 35 centímetros, que seria o corpinho, mais 5 centímetros daí do rabinho. Olha como que ela fica grandinha, tá? Agora é só pegar e apagar aqui as marcações e tá prontinha a minha baleia. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram e qual outro projeto que vocês gostariam de ver aqui, que vocês ainda não viram, tá bom?